sim. E aí, meu caro, como é que está? Tamo aí, né, Rafa? Porra, depois de tanto tempo que a gente não se fala, voltar a se falar em decorrência de uma situação dessa, né? Nós que estudamos na mesma escola, a gente É está no verdade. mesmo grupo ali de colégio, né? Então, fiquei sabendo que tu é um profissional super bem sucedido aí em Porto Alegre, então também para mim é um privilégio saber que um aluno de uma classe anterior a mim acaba se destacando tanto, né? É muito gostoso isso, cara, muito feliz de te ver tão bem profissionalmente, assim, legal mesmo. A Covid nos reaproximou até de alguma forma, né? Olhando no Instagram, de Exatamente, repente, cara. comecei a ver as tuas lives e disse, cara, o Leandro tá com a Covid, tia, mas que isso, né? E aí, pô, vou falar com ele, né? E aí a gente começou a conversar e foi muito legal, assim. Tem sido muito legal agora que passou, né? Porque a gente tem encontrado muitas pessoas também, Sim, né? sim. Nesse momento. Então, assim, deixa eu só te apresentar para o pessoal que está aí nos assistindo, tá? O Leandro é o Leandro Adegas, tá? Ele é um empresário da área de entretenimento e gastronomia em Florianópolis, hiper bem sucedido, um cara que é realmente assim muito reconhecido Brasil afora, né? Pô, Além gentil as disso, tuas palavras, viu? Muito não, gentil. é uma verdade, é uma verdade. Além disso, Leandro tem um histórico de ser esportista no surf, vôlei, né? Um cara que sempre se cuidou, né? Desde a época de colégio, né? Que nós jogávamos esporte juntos, Sim. né? Mas o Leandro sempre seguiu nessa linha. E, e mesmo assim, apesar de tudo isso, né, Leandro? A gente acabou te vendo numa situação complicada aí, né? Então, assim, E põe o que, complicada, que eu viu? gostaria assim, o que eu queria te ouvir, né? Assim, primeiro, vamos para o mais simples, a parte boa inicial, né? Que é realmente assim, Aham. tu comprovar assim, o que eu tô dizendo em relação aos teus hábitos, né? Como tu tinha Sim, bons hábitos anteriormente, assim. claro. Bom, queria te pedir uma coisa antes, eu não estou conseguindo ver os comentários. Como eu sou meio leigo, meio analógico, eu não estou conseguindo ver se tem comentário, pergunta tal. Mas vamos lá, falando dos Tá, meus agora hábitos, né? entrou de novo. Agora sim, Entrou agora de foi. novo. Entrou. Agora foi. Boa. Tá. Então vamos lá. Meus hábitos, né? Eu me considero uma pessoa saudável, né? Eu me considero um ser humano normal, como qualquer outro aí. Eu cresci no meio de uma comunidade esportista muito grande por influência de uma série de professores de escola, do meu irmão mais velho, dos amigos do meu irmão mais velho, que também eram esportistas, e todos eles, para mim, eram verdadeiros ídolos, né? E esses ídolos que a gente tem de infância que no meu caso, influenciou muito, né? Tanto que tu também foi um jogador de vôlei lá do colégio, né? Então é muito gostoso assim saber que quando criança eu andei de skate, surfei, natação, vôlei, fiz punhobol, que é um esporte que pouca gente conhece, né? E Isso assim, mesmo. o que é legal, né? Um tempo depois eu fiz muita arte marcial, né? Não porque eu era bom, mas porque eu era metido a besta mesmo. Eu achava legal e tentei aprender. Acho que aprendi um pouquinho. Eu surfo até hoje, né? Por um bom tempo eu treinei triatlo por influência de dois irmãos, do Raul e do Hélio Mesquita de Freitas, que me incentivaram, inclusive, a montar um time de triatlo aqui em Floripa, que é o time, na época, era o Iron Mind Taekwondo, com o Roberto Lemos, e daí eu passei a treinar regularmente triatlo. E eu gosto de esporte. Eu acho que eu tenho uma alimentação relativamente saudável, eu não tenho hábito de droga, eu não tenho hábito de álcool, bebo um pouco, mas não tenho esse hábito. Uh, eu me considero saudável, né? E ao mesmo tempo, toda essa saúde não impediu que eu tivesse sido invadido por esse vírus e gerado toda essa situação na minha vida, que na verdade é muito difícil, muito tenso, muito pesado. Né? Certo. Pois é, Leandro. Aí eu fiquei pensando, né, um pouco antes de acontecer, porque todos nós assim tivemos uma prévia, né?
A gente, então, né, a gente tem a mesma idade aí, praticamente, e a gente tem família, filhos, né, mas ainda Sim. somos jovens, pais, né, e tal. Como é que foi assim? Como é que foi a transformação do estar enxergando isso se aproximar, né? Porque nós estávamos ali Natal, Ano Novo, ouvindo algumas coisas da China, daqui a pouquinho aquele negócio começou a acelerar, e daí na Europa, ele está chegando aqui. Como é que tu foi enxergando isso acontecendo assim? Ah, Floripa, né, onde eu moro, tem uma característica muito particular. É uma cidade destino para turismo, principalmente verão, né? Então, acredito eu que o coronavírus pode ter entrado na cidade muito mais na época do verão, né? A porta de entrada, eu acho que foi o carnaval, inclusive, e principalmente porque o pessoal que mora aqui, que tem um padrão socioeconômico mais bacana, acaba saindo da cidade nesses feriados. Então, muita gente foi esquiar em, sei lá, Estados Unidos, Canadá, França, Suíça, Itália, uma série de destinos, né? O pessoal acabou saindo e quando voltou, né, eu falei com um grupo aí que foi para a Ásia também, foi para o Japão no Carnaval. Então, as portas de entrada, acredito que foram múltiplas, né? E tem gente que confunde porta de entrada ou pessoa que trouxe o vírus com um responsável sobre a situação. E essa situação, ela eu sou obrigado a dizer, né? Eu escutei de uma pessoa especificamente, pô, Leandro, tu foi um irresponsável, depois de tu ter um outro sintoma, tu continuou trabalhando, né? Tu foi um dia no restaurante trabalhar. E eu falei, olha, eu tive um sintoma, eu fui no hospital, eles falaram, naquele momento o sintoma que eu tinha não era protocolo para coronavírus, mas mesmo assim eu fui. Tive orientação médica, tomei a medicação adequada para o sintoma que eu estava tendo. Sim. Isso entre quinta e sábado. Eu fui no hospital sábado, eu estava super bem, eu fui trabalhar. Né? E na segunda, no domingo à noite para segunda, eu fiquei com a minha Sim. filha. Né? E eu peguei o exame da minha filha ontem, a minha filha não teve contato com vírus. Né? Que hoje eu acho que talvez eu preferisse talvez que ela tivesse tido contato com o vírus, porque talvez hoje ela estivesse imune. Né? Então, é um paradoxo. Pô, será que eu quero pegar rápido o vírus ou será que eu não vou pegar? Né? Ou vou tentar não pegar, eu vou fugir dele. Então, qual é a... Te pergunto como médico isso, né? O que eu devo fazer para me prevenir mais, para pegar menos? Porque os protocolos de máscara, para evitar contato com o rosto, eu acho que é muito mais importante do que propriamente para expelir. Óculos, eu acredito que é muito importante para a gente evitar de coçar o olho. Então, são medidas que eu estou vendo que estão acontecendo, mas muita gente não está utilizando porque acha que isso é uma brincadeira ou é uma disputa política entre direita e esquerda ou entre mídia tal com mídia tal. E, na verdade, é uma situação médica muito importante e uma situação econômica extremamente importante também. Me diz uma coisa, quando tu falasse, procurasse ajuda, né? E tu falasse nas tuas próprias lives que tu vinha conversando com amigos, né? Sim, sim, médicos, e se orientando e tal. Como é que foi aquele momento, assim, que tu decidisse ou foste orientado, ou somando as duas coisas, eu tenho que ir para o hospital? Bom, eu tinha tido já uma série de sintomas, né? E engraçado que talvez meu desenvolvimento e meu envolvimento com o esporte tenha me mantido num padrão de resistência física mais forte. Porque, basicamente, vocês da área médica, obviamente, entendem muito melhor disso, o fato de treinar é a gente empurrar um pouquinho o limite da nossa resistência o tempo inteiro para ganhar mais aeróbico, ganhar mais anaeróbico, ganhar performance, né? Então, o fato de sempre ter treinado condicionou meu corpo a se recuperar, né? Então, e o fato do meu corpo ser condicionado a se recuperar com mais, como um hábito natural, talvez tenha feito os meus sintomas se arrastarem mais, ao ponto de eu chegar num estado visivelmente bom, mas clinicamente meio crítico.
né? Por sorte, eu tenho um relógio que faz marcadores cardíacos, faz marcador de oximetria de aclimatação, e fora os sintomas que eu fui monitorando o tempo inteiro para um médico em específico, que é o Dr. Arthur Haddad Erdi, que é doutor em medicina do esporte e cardiologista. Eu também relatei para um outro médico, que é o Dr. Sérgio Brincas, né? E eu não sabia nem o que era a função desse relógio, oximetria de aclimatação. Na verdade, é a saturação de oxigênio no sangue, é o quanto está absorvendo, se eu não estiver errado, é isso, né? É isso aí, exatamente. E o que aconteceu? No sábado de manhã, não esse, atrás, né? Há uma semana atrás, desculpa, segunda semana atrás já, né? Eu acordei, eu vi que o meu batimento cardíaco em repouso estava em 120, que é muito alto, né? Para quem está em repouso. 120 para o meu ritmo de treino é uma corrida intermediária já, uma corrida longa intermediária. É um ritmo aeróbico. E o que eu percebi? Eu escutei do François Pierrot, que é anestesista em Porto Alegre. Escutei, não, ele mandou uma mensagem para mim. Leandrinho, dá uma olhada, se tu tem relógio esportivo, vê tua oximetria. E quando eu acordei no sábado de manhã, eu olhei e a minha oximetria estava em 86%. Eu não sabia o que significava isso. E daí eu olhei os dias anteriores, eu via que meu padrão médio de oximetria era 98% a 100%, né? E eu vi um histórico de queda de 1% por dia, né? Até chegar a 86%. E eu vi aquilo, eu printei no aplicativo do relógio, eu printei aquela tela, aquele gráfico, e liguei para o doutor Arthur. Né? Arthur, o que eu faço? A minha oximetria está dando 86%. Ele falou, não, mentira, ou teu relógio está estragado, ou tu tinha que estar no hospital já internado. Tu tem que fazer urgente uma tomografia de pulmão. Eu falei, cara, mas eu não... Quase entubando. E eu falei, eu não tô com tosse, eu não tô com falta de ar. E o Arthur falou, Leandro, vai. Não questiona, vai. Deu ainda me sentindo bem, achando que estava bem. Ainda pensei, puta, será que vou mesmo? Eu mandei esses prints pro doutor Sérgio Brincas. E o Sérgio me respondeu, em quanto tempo tu pode estar aqui no hospital? Ele não deu nem chance para eu conversar. Né? Então, me arrumei, peguei, fui para o hospital, cheguei lá, batimento cardíaco, como eu te falei, em repouso estava em 120, minha pressão cardíaca estava 18/11, temperatura estava alterada, agora não lembro que nível de febre eu estava, mas não era nada muito elevado. Eles trocaram os equipamentos algumas vezes, foram 4 vezes que trocaram os equipamentos, porque viram que esteticamente eu estava muito bem e clinicamente o meu corpo estava sobre alta demanda. Né? Sim. E, obviamente, depois desses marcadores, me mandaram para fazer essa tomografia torácica, né, com foco em avaliar os pulmões. E quando eu estava fazendo a tomografia, me perguntaram de novo, porque já tinham me perguntado antes, tu está conseguindo respirar? Tu está conseguindo falar bem? Tu não está com falta de ar? Não está com tosse? Eu estava com super desconforto, mas eu não estava com esses sintomas. Eu tinha outros sintomas. Né? Mas, por sorte, eu fui hospitalizado. Por mais sorte ainda, a minha primeira crise respiratória foi no mesmo dia à tarde e eu estava amparado pela equipe do Hospital Bahia Sul, que, cara, heróis, anjos, não só os médicos, em especial a parte de enfermagem, a gentileza e o carinho e a humanidade, a sensação de acolhimento que eles me deram foi uma coisa surpreendente e fez o meu estado emocional ficar muito sólido. Eu vi que eu estava muito bem atendido, muito bem amparado, e eu já tinha entrado numa bateria de medicamentos, porque foi identificado já na tomografia uma alteração muito significativa nos meus pulmões, e dali para frente fiquei 6 dias internado.